do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários Latinoamérica. Hoje nós teremos o privilégio de ter uma apresentação sobre tumores neuroendócrinos e o Dr. Pablo De Nicola, geneticista do Serviço de Medicina Genômica do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, fez a gentileza de preparar para a gente uma apresentação muito interessante, é um tema muito interessante. E eu queria agradecer, então, ao Pablo pelo esforço aí da preparação da aula de hoje. Agradecer também ao Jefferson, que está fazendo as gravações lá em português e em espanhol, aos nossos tradutores, que fazem acontecer a tradução em português, do português para o espanhol. Lembrando que essas aulas ficam gravadas em português e espanhol no nosso website do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários Latinoamérica. Então, por favor, Pablo, pode iniciar a hora que você quiser. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, obrigado pelo convite. Vamos, então, começar mais uma aula, a última do ano, né? Porque a próxima será a discussão de casos clínicos. Então, o tema de hoje eu preparei porque é um tema muito interessante e é um tema é um grupo de tumores bastante controversos, né, de difícil classificação, mas que eles estão presentes em diversas síndromes de predisposição hereditária ao câncer. Então, eu achei interessante trazer esse grupo de neoplasias, que são as neoplasias neuroendócrinas. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre as neoplasias neuroendócrinas e depois nós iremos falar sobre as síndromes que cursam com esse tipo de tumores, com as neoplasias neuroendócrinas. Bom, o que é uma neoplasia neuroendócrina? É uma malignidade que acomete um tipo celular bastante intrigante do ponto de vista fisiológico, que são as células neuroendócrinas. Né? Então, a gente precisa primeiro entender o que são as células neuroendócrinas. As células neuroendócrinas, elas fazem parte de um sistema difuso pelo que está presente em diversos órgãos do nosso corpo. E as células neuroendócrinas, como o próprio nome diz, elas têm um componente neural e um componente endócrino. Ou seja, elas recebem um estímulo, tá? Uma sinalização através de uma sinapse, ou seja, de uma terminação nervosa. Então, essa terminação nervosa vai liberar neurotransmissores numa fenda sináptica. E essas células neuroendócrinas, então, vão receber esse sinal neurológico e vão converter esse sinal neurológico, né, em um sinal endócrino, ou seja, essas células vão liberar na corrente sanguínea ou no meio extracelular onde elas estão, ou até mesmo para o lúmen de algum órgão, como o brônquio, como os ductos pancreáticos, como o tubo digestivo, né? Um sinal hormonal, né? Então, as células neuroendócrinas, elas recebem um sinal de uma terminação nervosa e liberam um outro sinal do tipo endócrino, né? Então, esse tipo celular, ele é um tipo celular bastante interessante, né? E, claro, esse sinal
endócrino, ele vai, então, ter células-alvos que podem estar ao lado ou no mesmo tecido onde está presente a célula neuroendócrina, ou essa célula-alvo pode estar em outra região do corpo. As células neuroendócrinas, então o tumor neuroendócrino, né, na verdade, ele foi descrito no século XIX, lá pela metade do século XIX, ou seja, em 1850, 60, né, como um tumor carcinoide, porque ele lembrava um aspecto de um adenocarcinoma, mas com um crescimento indolente, ou seja, ele tinha um crescimento mais lento quando comparado com um adenocarcinoma maligno, né? Ou seja, uma célula maligna típica de crescimento rápido. E aí, a partir dessa primeira descrição desses tumores neuroendócrinos como um tumor carcinoide, você começa a ter uma série de confusões de nomenclatura para esse tipo específico de neoplasias. Mas vamos tentar, então, entender um pouquinho melhor o que são as neoplasias neuroendócrinas. Então, são um grupo heterogêneo de doenças malignas com uma histologia e nomenclatura variadas e confusas. Isso gera muita confusão, né? O termo neuroendócrino ele é aplicado a células amplamente dispersas pelo nosso organismo, com propriedades neurais, ou seja, eles recebem componentes neurais, terminações neurais, eles se comunicam com neurônios, mas também têm propriedades endócrinas. A propriedade de neuro na identificação dentro dessas células de grânulos centrais densos que são semelhantes, né, aos grânulos densos presentes em neurônios serotoninérgicos, que armazenam o quê? Monoaminas com propriedades estimulatórias, principalmente. E a propriedade endócrina, ela refere-se à síntese e secreção tanto dessas monoaminas quanto de outras substâncias como hormônios. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, as células neuroendócrinas, elas podem ser encontradas, né, em diversos órgãos, né, no corpo. Ou seja, tanto dentro de glândulas, como em epitélios de tratos, como o trato respiratório e o trato gastrointestinal. Mas a gente tem também células neuroendócrinas no trato geniturinário, nas mamas e até mesmo na pele. E, além disso, a gente tem células neuroendócrinas nas células dos gânglios paracervicais, né? Paravertebrais cervicais. Então, veja a quantidade de células, né? que podem fazer parte desse grande grupo de tumores neuroendócrinos. Bom, o que as monoaminas, que são um tipo de substâncias secretadas por essas células, as células neuroendócrinas, né? Principalmente as monoaminas, elas são divididas em duas subclasses. As catecolaminas, e aí entram a noradrenalina, a dopamina e a adrenalina, que esses três neurotransmissores são frutos, né? Elas são oriundas, elas são sintetizadas a partir da descarboxilação, ou seja, a retirada do grupo carboxila de um aminoácido
daí eles são chamados de monoaminas, né? E esse aminoácido é a tirosina. Então, a tirosina ela sofre um processo de descarboxilação e ela, então, vira um desses três tipos, pode virar um desses três tipos de monoaminas. E um outro tipo de monoamina são as indolaminas, na qual a grande representante é a serotonina, que é fruto também de uma descarboxilação, mas de um outro aminoácido, a histidina. Quando você tem um tumor neuroendócrino secretor de uma monoamina, isso vai levar também, fruto de muita confusão na literatura, a uma síndrome chamada síndrome carcinoide. Né? A síndrome carcinoide, ela apresenta diversas manifestações clínicas, por isso vai dar uma síndrome, fruto dessa secreção, né, exacerbada dessas monoaminas, que em sua grande parte são estimulatórias, né, dos órgãos. E por isso que o indivíduo vai ter, então, flushing, que é o rubor, né, a vermelhidão, o rubor, né, da pele, principalmente facial, vai ter quadros de diarreia, dor abdominal, principalmente do tipo cólicas, sibilos, né, na árvore respiratória, palpitação, ou seja, aceleração do batimento cardíaco, e presença de teleangiectasia, ou seja, né, você começa a ter aí uma vasodilatação de microartérias, né? Então, isso tudo constitui o que nós chamamos de síndrome carcinoide, que é fruto de uma secreção exacerbada, né, de células neuroendócrinas por um tumor. Mas, então, aqui mostrando, né, que os neurotransmissores a gente tem de vários tipos, né? E a gente tem, então, aqui as monoaminas, que fazem parte das aminas biogênicas, né? Então, a gente tem a serotonina e as catecolaminas. Mas a gente pode ter também, dependendo de onde esta célula neuroendócrina está presente, qual é a função primordial, a função, né, primária dessa célula, você vai ter também não só a secreção de monoaminas, mas você vai ter a secreção de outros componentes, né, de outras substâncias, de outras moléculas, né, e até mesmo de hormônios, tá? E isso, obviamente, vai ter efeitos, né, no organismo do paciente com um tumor neuroendócrino, dependendo de qual tipo, né, de célula é acometida, tá? E a gente vai ver que nas síndromes, né, de predisposição hereditária ao câncer, tá? Cada síndrome terá a presença de um desses tipos de tumores, né? Então, isso é muito interessante a gente prestar atenção nesses tumores neuroendócrinos. Então, as neoplasias neuroendócrinas surgem em quase todos os locais anatômicos, quer dizer, elas podem surgir, né, em quase todos os locais anatômicos, incluindo paragânglios, e são distribuídas por todo o corpo, em órgãos de todos os tipos, bem como em tecidos moles. As neoplasias endócrinas, em vários locais, são de origem epitelial, tá? Então, normalmente a gente está falando aí dos tratos, né? Geniturinário, digestivo, respiratório e pele, mas também temos neoplasias neuroendócrinas de origem neuronal, que vem lá de um daqueles folhetos embrionários que é a neuroectodérmica, e essas vão secretar principalmente as aminas, né? As aminas bioenergéticas. E compartilham importantes assinaturas morfológicas e de expressão proteica, dependendo da diferenciação.
As neoplasias neuroendócrinas, elas expressam um espectro variável de proteínas, como a gente já viu, compartilhadas com suas contrapartes celulares normais em locais anatômicos específicos, incluindo marcadores de diferenciação neuroendócrina, como, por exemplo, então é muito importante quando a gente pega o anátomo patológico, né, dessas células oriundas de tumores neuroendócrinos. Normalmente a gente vai ver marcadores, né, muito bem estabelecidos, como a cromogranina A, a cromogranina B e a sinaptofisina. Então, esses são marcadores, tá, que vão diferenciar aquela célula como um tumor neuroendócrino. São bastante encontradas. Bem como marcadores específicos de local, como hormônios e fatores de transcrição. As neoplasias neuroendócrinas, elas podem ser subdivididas em tumores neuroendócrinos, e normalmente eles são bem diferenciados. Então, esses são os NETs, né? Os tumores neuroendócrinos. E a gente tem os carcinomas neuroendócrinos, que são pouco diferenciados, tá bom? Que nós denominamos de NECs. Os tumores neuroendócrinos, eles também podem ser designados como tumores carcinoides, dependendo de qual sistema esse tumor neuroendócrino está acometendo. Principalmente os brônquios, né, no trato pulmonar, trato brônquico. Normalmente a gente denomina um tumor neuroendócrino como um tumor carcinoide. Ambos compartilham características neuroendócrinas histológicas, imunofenotípicas e ultraestruturais comuns. Os carcinomas, pouco diferenciados, normalmente eles têm um comportamento mais agressivo, né? Eles têm um crescimento mais rápido, quando comparado com os tumores neuroendócrinos, né, que tem um crescimento, um comportamento mais brando. E o sistema neuroendócrino, então, ele inclui, vamos lá, isso é muito importante, porque, veja, quais são os órgãos que estão presentes nas células neuroendócrinas, que é para a gente entender que as síndromes, que nós iremos falar daqui a pouco, né, vão ter muito do acometimento desses órgãos, né, como glândulas endócrinas, tal como a hipófise, as paratireoides e as adrenais, bem como o tecido das ilhotas endócrinas incorporado no tecido glandular, tanto da tireoide como do pâncreas. Então, veja que o sistema neuroendócrino, né, você tem células neuroendócrinas em diversas células endócrinas. E células dispersas no parênquima exócrino, como as células endócrinas dos tratos digestivo e respiratório, que pertencem ao que é conhecido como sistema endócrino difuso. Então, eu tenho células neuroendócrinas, tanto nos paragânglios, eu tenho células neuroendócrinas em glândulas, e eu tenho células neuroendócrinas no epitélio do lúmen de diversos tratos. Então, aqui, uma figura mostrando, né, os órgãos que podem conter, né, as células neuroendócrinas, e quando essas células se transformam em tumores neuroendócrinos, quais
as moléculas que vão ser excretadas por essas células tumorais e os marcadores que a gente pode encontrar expressos nessas células, tá? Então, nós temos aqui a glândula pituitária, que é a hipófise, né, na qual produz aqui diversos hormônios, né, mas entre eles, né, o ACTH, o GH e a prolactina. A glândula tireoide e a paratireoide, na qual produzem, né, a calcitonina, o CEA e o paratormônio. O timo, o paragânglio, né, na qual vai produzir catecolaminas, neuroblastomas, os neuroblastos, células do epitélio pulmonar e dos pulmões, o feocromocitoma, que é o tumor da medula da adrenal, né, produzindo também catecolaminas, o câncer agora do córtex, né, da suprarrenal, produzindo hormônios adrenocorticais. Células neuroendócrinas que estão presentes no trato digestivo, principalmente no estômago, no duodeno, no pâncreas e no intestino delgado. Então, você tem aqui, né, o famoso GEP, né, o GEP-NET, e aí você tem diversas substâncias sendo produzidas por essas células, como a insulina no pâncreas, né, o glucagon no pâncreas, a gastrina, serotonina, somatostatina, os VIPs, né, o peptídeo intestinal vasoativo, né, e por aí vai. Células de Merkel, que estão presentes na pele, né, o carcinoma de Merkel, e também no trato, né, gênito-urinário. Então, veja a gama de órgãos que podem ser acometidos quando a gente fala de tumores neuroendócrinos. Notem a quantidade de tipos celulares diferentes que nós estamos falando quando a gente se refere a tumores neuroendócrinos. E note, ainda mais, a gama de substâncias que podem ser produzidas, né, e elevadas, né, quando a gente fala de tumores neuroendócrinos. E cada uma dessas substâncias que são secretadas a partir de tipos específicos celulares vão dar sintomas diferentes, né, dependendo do hormônio ou da substância que é secretada. Então, por isso que falar de tumor neuroendócrino é bastante complexo, porque ele envolve diversos órgãos, diversos tipos celulares e diversas substâncias produzidas. Dada a distribuição das células neuroendócrinas em todo o corpo, as neoplasias neuroendócrinas foram descritas no sistema nervoso central, trato respiratório, laringe, trato gastrointestinal, tireoide, pele, mama, sistema urogenital, como a gente já bem falou. Agora, quais são os sítios primários mais frequentes, né, que são acometidos por tumores neuroendócrinos? O trato gastrointestinal é o principal órgão, né, sistema acometido, tá? Então, 62% a 67% de todos os tumores, né, neuroendócrinos estão localizados no trato gastrointestinal. E o segundo local mais acometido por tumores neuroendócrinos é o trato pulmonar, são os pulmões, né? Em 22% a 27% de todos os tumores neuroendócrinos, ok? Bom, falar um pouquinho agora da epidemiologia. Então, os tumores neuroendócrinos, eles representam cerca de 0,5%, ou seja, uma fração muito pequena,
né, de todas as malignidades diagnosticadas. Tá? Então, note que tumores neuroendócrinos, eles são raros. Eles são raros. Ok? A incidência é de aproximadamente 5,86 indivíduos para 100 mil indivíduos por ano. Então, realmente, trata-se de tumores bastante raros. Os NETs são consideradas doenças raras. Tá? Os tratos gastrointestinal são mais comuns em afro-americanos do que em brancos. Olha, os NETs que acometem o trato gastrointestinal, eles são mais comuns em afro-americanos do que em caucasianos. Enquanto que os tumores neuroendócrinos, ditos carcinoides, né, que acometem os brônquios, eles acometem predominantemente os brancos, os caucasianos. Tá? Então, quando a gente fala de NETs no trato gastrointestinal, a população preferencial são os afrodescendentes, e quando a gente fala de tumores neuroendócrinos que acometem o trato respiratório, a gente fala preferencialmente de uma população caucasiana. Ok? Então, eu coloquei porque eu achei isso muito interessante, né? Quem estuda clínica médica, semiologia, né? Então, os tumores neuroendócrinos, eles são considerados uns zebras, né? Como zebras. Por quê? Porque a gente nunca pensa neles, né? Então, os tumores neuroendócrinos são doenças raras. As doenças raras, normalmente, elas são consideradas zebras dentro da semiologia, dentro da clínica médica, tá? Por quê? Porque, com base num aforismo, né, num ditado que a gente ouve bastante quando a gente está lá no curso de semiologia, no leito, né, que quando você ouve cascos, você sempre pensa em cavalo, você nunca pensa numa zebra, né? Então, e isso, normalmente, é um lembrete, né, que os nossos professores falavam nas enfermarias de clínica médica, né, como uma repressão ao estudante, né, excessivamente zeloso, que doenças comuns ocorrem comumente, enquanto que doenças raras ocorrem raramente. Então, claro, a gente sempre tem, diante de um sinal, a gente sempre tem que pensar numa doença as mais comuns, para isso que existe a epidemiologia, né? Mas nunca esquecer das doenças raras, das síndromes genéticas raras, tá? Então, por falar em raridade, vamos falar das síndromes genéticas, né? Então, o aumento da incidência, o que tem se notado no decorrer do tempo, com relação ao diagnóstico de tumores, de neoplasias neuroendócrinas, é um aumento, né, na incidência do diagnóstico delas, que deve-se principalmente ao aumento da conscientização e à melhoria dos métodos de detecção, tanto na maioria das neoplasias endócrinas esporádicas, mas também nos grupos hereditários de neoplasias, que aparecem em pelo menos 10 síndromes genéticas. Ok? Então, vamos falar um pouquinho. Quando pensar num paciente com um tumor neuroendócrino, e que aquele tumor neuroendócrino, que já é raro, pode fazer parte de uma síndrome rara, uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer. Tá? Então, aqui aquelas características clássicas do câncer hereditário, como a história familiar. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho um indivíduo com tumor neuroendócrino e faço a história familiar, normalmente eu vou ver o quê? Outros indivíduos na história familiar daquele paciente com tumores neuroendócrinos ou com tumores de
glândulas. A idade jovem, então, isso é base, né? Mas sempre é bom lembrar, né? A idade jovem do tumor, tumores raros, como são os tumores neuroendócrinos, tumores de comportamento agressivo, ou que geram, normalmente, uma condição bastante agressiva, múltiplos tumores primários, então, um indivíduo que tem 2, 3 tumores ao longo de sua vida, ou bilateralidade, né? Então, eu tenho, por exemplo, um feocromocitoma numa adrenal e depois eu tenho, algum tempo depois, um outro feocromocitoma em outra glândula supraadrenal. Ascendência sempre, né, de judaica, né? E a consanguinidade, ou seja, a recorrência de tumores em irmãos, né? A consanguinidade, ela favorece a recorrência de tumores em irmãos. Então, está aqui o exemplo de uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, na qual as manifestações clínicas desta síndrome são tumores neuroendócrinos. Então, vamos ver aqui, olha só. O nosso probando, tá? O nosso probando, ele teve um câncer de tireoide medular, tá? Então, não é o papilífero, é o medular, aos 36 anos. Então, só por essa história aqui, olha só, a gente já tem que ficar alerta, né? Então, tem que acender uma luz amarela piscando ali, ó. Pá, pá. Câncer de tireoide medular aos 36 anos. Mas note que, com 36 anos, ele teve, né, 2 feocromocitomas, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Então, note que, no mesmo indivíduo, ele teve 3 tumores raros na mesma idade, uma idade jovem. Quando a gente faz a história familiar desse indivíduo, o que a gente nota? Que seus 2 filhos, uma, né, a filha aqui, a mais velha, teve um câncer de tireoide medular aos 14 anos de idade. Depois teve um feocromocitoma do lado direito aos 14 anos e um feocromocitoma à esquerda aos 30 anos de idade, né? Então, 2 tumores sincrônicos e um metacrônico, né? O seu irmão, que é filho do probando, teve, então, o quê? Um CCH, que agora eu fui aqui, agora acho que é de hipófise, se eu não me engano, tá? E um feocromocitoma à direita. Veja, aos 9 anos e aos 25 anos, tá? O pai dele teve uma massa no pescoço grande, que levou ele a uma afonia e uma hemiplegia aos 42, 48 anos, 42 anos, e ele teve também o que aqui, ó? Uma hipertensão, né? Hipertensão de causa não esclarecida, a gente sempre tem que pensar em feocromocitoma ou num paragânglio, né? E provavelmente um paraganglioma, né? E o avô do probando tinha relatos que ele tinha uma massa no pescoço grande, do tamanho de uma batata, né? E faleceu aos 75 anos com uma hipertensão. Ok? Então, veja aqui uma história típica de uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, tá? Que acomete todas as gerações. Então, a gente tem aqui 4 gerações acometidas, tá? Ambos os sexos acometidos, tanto homens quanto mulheres, podem ter a síndrome, tá? Tumores raros, tumores em idade jovens, tumores bilaterais e tumores e múltiplos tumores, tá? Então, aqui nós estamos frente a uma síndrome de herança autossômica dominante. Então, vamos falar agora um pouquinho das síndromes. Quais são as síndromes que podem cursar com tumores neuroendócrinos?
Então, nós temos aqui, a gente já viu que são 10, né, por volta de 10 síndromes, vou falar aqui dessas síndromes. Uma outra coisa importante, que eu não vou ficar entrando em muito detalhe de cada uma dessas síndromes, porque cada uma dessas síndromes é uma aula específica, né? Mas nós temos o que aqui? As neoplasias endócrinas múltiplas, tá? A síndrome de von Hippel-Lindau, a síndrome do feocromocitoma paraganglioma hereditário, a neurofibromatose e a esclerose tuberosa. Então, vou falar um pouquinho dessas 8 síndromes. Mas tem algumas síndromes que fazem parte de uma dessas aqui, por isso que são mais ou menos 10. Bom, vamos falar da neoplasia endócrina múltipla tipo 1, tá? Então, no OMIM, que é o Online Mendelian Inheritance Man, está registrado como com o número 131100, também conhecida como síndrome de Weber. É causado por mutação no gene MEN1, localizado no cromossomo 11, no braço longo. Tá? A função da proteína, né? Ela é supressora de tumor, tem herança autossômica dominante, e a prevalência da neoplasia endócrina tipo 1 é de 1 para 30 mil na população geral. Quais são as manifestações? Então, neoplasia endócrina tipo 1, o principal sintoma é o hiperparatiroidismo primário, com penetrância de 100% aos 50 anos de idade. Então, essa é a principal manifestação clínica da MEN1. E o hiperparatiroidismo vai dar o quê? Principalmente uma hipercalcemia, né? Obviamente, e uma hiperplasia das glândulas paratireoides. São os 2 principais sinais que nós encontramos num hiperparatiroidismo primário. Os tumores neuroendócrinos duodeno-pancreáticos, né, que a gente chama de DPNETs, né, com penetrância de 30% a 80%, tá? E esses tumores neuroendócrinos, eles principalmente produzem gastrina, então são os gastrinomas, tá? E isso vai levar a uma síndrome chamada síndrome de Zollinger-Ellison. Eu posso ter tumores não funcionais, tá? Que produzem o PEPOMA, insulinomas, que vão produzir excesso de insulina, né? Isso vai dar hipoglicemia. Os glucagomas, que vão aumentar a produção de glucagon, e isso vai dar uma hiperglicemia refratária. E os vipomas, tá? Produção, então, do peptídeo intestinal vasoativo. Eu posso ter também somatostatinomas e os GHR-omas, que são justamente o aumento na liberação do hormônio que libera o hormônio de crescimento, tá? E tumores da hipófise anterior, com penetrância de 30% a 40%, produzindo principalmente prolactinoma, somatotropinoma e os corticotropinomas. Outros tumores associados às neoplasias endócrinas múltiplas tipo 1 incluem, né, as NETs do time do pulmão, NETs gástricas tipo 2, tumores adrenocorticais, feocromocitomas, angiofibromas faciais, colagenomas, hibernomas, meningiomas, ependimomas, leiomiomas e lipomas, e o aumento do risco de desenvolver câncer de mama em pacientes do sexo feminino.
Então, estão aqui os órgãos, né, que podem ser acometidos pela neoplasia endócrina múltipla, tipo 1. E aqui uma família ilustrando, tá? A neoplasia endócrina tipo 1, com o probando aos 38 anos de idade, ele abre o quadro com um hiperparatiroidismo primário, tá? Essa mulher, tá? E um câncer de mama, tá? Um carcinoma ductal invasivo. A sua mãe também tinha, né, um hiperparatiroidismo primário. A sua tia materna com hiperparatiroidismo, tá? E uma avó materna falecida aos 62 anos por um câncer de mama. Tá? Então, prestar bastante atenção nessa conjunção de possibilidades de tumores. E aí, então, quando suspeitar de neoplasia endócrina tipo 1, né? Então, estão aqui os critérios, né, clínicos para a gente testar o gene, né? Então, pelo menos 2 ou mais, né, dos 3 principais tumores associados ao MEN1, uma história familiar de hiperparatiroidismo, tá? Hiperplasia de paratireoide ou um adenoma abaixo dos 40 anos de idade, hiperparatireoidismo primário, multiglandular ou recorrente em qualquer idade, ou seja, o indivíduo que tem 2 ou mais tumores, gastrinoma ou tumores neuroendócrinos, né, multifocais no trato gastroduodeno-pancreático, tá? Qualquer tumor neuroendócrino no trato gastroduodeno-pancreático antes dos 40 anos, tumor neuroendócrino no timo ou no brônquio, tá? Ou, obviamente, um parente com mutação patogênica conhecida. Bom, a neoplasia endócrina tipo 2, agora, vamos falar um pouquinho dela. Ela pode ser subdividida em 2A ou 2B, e a 2B também é conhecida como a neoplasia endócrina tipo 3, tá? A neoplasia 2A, também conhecida como síndrome de Sickle, tá? E a tipo 2B ou 3 como Walgenmann-Froboese. E aqui a mutação envolve o gene RET, tá? Que é um gene de função oncogênica, ele é um pró-oncogênico, então ele estimula vias de sinalização. Está localizado no cromossomo 10, lá no braço longo. Também é uma síndrome de herança autossômica dominante. E a prevalência da MEI2A é de 1 para 25 mil, e a do tipo 2B é de 0,2 para cada 100 mil na população geral. Então, é uma síndrome extremamente rara. Quais são os principais achados da MEI2? São carcinoma medular de tireoide, em 95% dos casos, e o feocromocitoma, em 50% dos casos. Tá? E aí, o MEN2A, além desses 2 sinais, né, desses 2 tumores, você tem também o hiperparatireoidismo. Então, aquela primeira família que a gente relatou lá no início, o diagnóstico daquela família era o quê? Neoplasia endócrina múltipla tipo 2A. Tá? E a MEN2B, além de ter o carcinoma medular de tireoide e o feocromocitoma, ele também pode cursar com deformidades musculoesqueléticas, incluindo hábitos marfanoide, ou seja, aquele indivíduo alto, com membros longos, que a gente chama de dólico-estenomelia, né? Então, um hábito marfanoide, e neuromas da mucosa da língua, dos lábios e da pálpebra. Tá? E
os critérios para testagem do gene RET, tá? É quando eu tenho, então, critérios diagnósticos para, ou seja, os tumores, né, que compreende a neoplasia endócrina múltipla tipo 2, ou o câncer de tireoide medular familiar. Tá? Então, aqui tem uma síndrome que pode ser também causada por mutação no gene RET. Tá? Qualquer indivíduo com câncer de tireoide medular, indivíduos com paraganglioma ou feocromocitoma, ou indivíduo com mutação patogênica conhecida, tá bom? Então, nunca se esquecer desses tumores aí e incluir o gene RET no seu painel, tá, de NGS de sequenciamento. Bom, e a neoplasia endócrina múltipla tipo 4 é causada por esse gene supressor, né? É uma ciclina dependente de quinase, na verdade, uma quinase dependente de ciclina, N1B, tá? Está localizada no cromossomo 12, lá no braço curto, tem herança autossômica dominante e a prevalência é desconhecida. Principal manifestação clínica é o hiperparatireoidismo, presente em 80% dos casos, adenomas hipofisários, tumores neuroendócrinos de pâncreas e tumores adrenais ocasionais e tumores não endócrinos como lipomas e meningiomas. Muito bem. Considerando que os tumores gastroenteropancreáticos são menos comuns do que na neoplasia endócrina tipo 1, uma condição que pode mimetizar e, portanto, ser responsável por fenocópias com mutação negativa em casos semelhantes de neoplasias endócrinas tipo 1. Então, veja que a neoplasia endócrina tipo 4, ela é uma fenocópia da tipo 1. Então, quando eu testo o MEN e não encontro mutação, variantes patogênicas, eu tenho que pensar no gene da ciclina dependente de quinases N, né, 1B. Tá? E entre 10% a 30% dos casos de mutação da linhagem germinativa de MEN1 negativos, com ou sem histórico familiar de MEN1 clínica, alguns raramente podem testar positivo para mutações germinativas no CDKN1B. Então, foi isso que a gente falou agora. Tá? Então, quando eu tenho um paciente com suspeita de uma neoplasia endócrina múltipla, o ideal é fazer um painel, né? Fazer um painelzinho que contemple todos os genes aí causadores dessas neoplasias endócrinas múltiplas. Tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora da síndrome de von Hippel-Lindau. Tá? É uma síndrome causada por mutação no gene VHL. Essa já é uma síndrome também conhecida para quem trabalha com oncogenética, né? O gene ele está localizado no braço curto do cromossomo 3 e o VHL é um gene supressor de tumor. Tem herança autossômica dominante e a prevalência da síndrome é de 1 para cada 36 mil na população geral. Então, aqui, o gene, né, qual que é a função do gene VHL? Ele inibe um fator chamado fator, né, de indução de hipóxia. Tá? Então, ele é uma proteína que é expressa quando a célula entra em hipóxia ou tem déficit de energia. Tá? Muito bem. E o fator de indutor de hipóxia, né? Ele estimula o fator de crescimento derivado de plaquetas. Ele pode também estimular o fator de crescimento
de endotélio, né, vascular, e o fator de crescimento transformante alto. Tá? Então, ele estimula o fator de crescimento de endotelial, que vai se ligar aos receptores. Né? Você tem 3 tipos de receptores, na verdade, você tem até mais tipos de receptores, que vão aumentar o quê? A vascularização daquele tumor ou daquele órgão. Tá? Por isso que chama-se fator de indução à hipóxia, porque ele estimula o fator de crescimento de vaso, tá? Que vai aumentar a angiogênese. Ok? Muito bem. E quais são as manifestações clínicas da síndrome de von Hippel-Lindau? São os hemangioblastomas da retina, que vão levar a uma maurose em 15 a 73% dos casos. O hemangioblastoma de cerebelo ou da medula espinal, tá? Que vão levar principalmente a distúrbios de marcha, como ataxias, né? E etc., em 35 a 79% dos casos, tá? E o hemangioma de cerebelo, né, de vermes cerebelar, também é conhecido como a doença de Lermite-Duclos, tá? Os tumores do saco endolinfático, que podem causar perda auditiva, estão presentes em 3 a 16% das pacientes com a síndrome. O feocromocitoma, em 16%. Tá? Carcinoma de células renais é a principal causa de mortalidade relacionada à síndrome. Estão presentes em 30 a 70% dos casos. E lesões císticas do pâncreas, que podem incluir cistoadenomas serosos e tumores neuroendócrinos, tá? De pâncreas em 15 a 56% dos indivíduos com a síndrome de von Hippel-Lindau. Tá bom? O diagnóstico da síndrome ele é feito se o indivíduo apresentar as seguintes combinações de manifestações de fatores genéticos ou familiares. Pelo menos 2 hemangioblastomas de sistema nervoso central, pelo menos um hemangioblastoma de sistema nervoso central e uma outra manifestação descrita, ou pelo menos uma das manifestações descritas e uma mutação patogênica no gene VHL ou em um parente de primeiro grau também com a síndrome VHL. Ok? Vamos falar um pouquinho agora aqui do feocromocitoma paraganglioma, que a gente, no nosso último encontro com a doutora Karen, lá do Chile, ela apresentou um caso de um indivíduo que tinha a síndrome do feocromocitoma paraganglioma com mutação no SDHB, né? Essas 4 genes produzem proteínas do mesmo nome que vão formar uma proteína, né, heteromérica do complexo da cadeia respiratória chamada succinato desidrogenase. Né? Tem herança autossômica dominante e a prevalência também ela é bastante rara, até desconhecida. Em 15% dos feocromocitomas e paragangliomas estão associados a uma mutação do gene em um dos genes SDH. Tá? Então, note que interessante, né? Então, toda vez que o indivíduo tiver feocromocitoma, sempre pensar, né? Parar e pensar, será que esse indivíduo não pode ter uma síndrome? Né? Em 85 a 90% dos casos, a localização da neoplasia está na glândula adrenal. A neurofibromatose tipo 1 é uma outra síndrome que cursa com tumores neuroendócrinos, também conhecida como doença de von Recklinghausen, mutação no gene NF1, né, que produz uma proteína chamada neurofibromina, que é uma proteína supressora de tumor,
Esse gene está localizado no braço longo do cromossomo 17. A síndrome neurofibromatose tem uma herança autossômica dominante e a prevalência é de 1 para cada 3.000. Se eu não me engano, é uma das síndromes de predisposição hereditária ao câncer, né? Que cursa com tumores neuroendócrinos mais comum. É a neurofibromatose. Tá? A neurofibromatose ela é um gene supressor de tumor porque ela vai inativar uma proteína muito importante chamada RAS, né? Que participa de uma via de sinalização chamada RAS-RAF-MEK-ERK, tá? Que tem como finalidade a sobrevivência e o crescimento celular, tá? Então, a neurofibromina, ela faz com que a proteína RAS, ela só funciona quando ela está ligada a GTP, tá? Então, a neurofibromina, ela faz o quê? Ela desliga, ela tira um fósforo inorgânico da molécula de GTP, tá? E transforma ela em GDP. Quando o RAS está ligado a GDP, a RAS está desligada, tá bom? Então, claro, se eu tenho uma mutação, né, e eu tenho a perca da proteína NF1, o RAS fica permanentemente ligado, estimulando, né, ad eternum esta via de sinalização celular de sobrevivência. Então, a neurofibromatose ela pode cursar com manchas café com leite, efélides, que são as sardas, né? As sardas, principalmente em região axilar e inguinal, que a gente chama de sinal de Crowe, armatomas de íris, que são os nódulos de Lisch, gliomas ópticos, schwannomas benignos, tá? Bem como tumores de bainha, de nervos periféricos, tumores neuroendócrinos pancreáticos e displasias ósseas. E para a gente finalizar a nossa explanação sobre tumores neuroendócrinos, a última síndrome, que é a tuberose esclerosa, né? A tuberose esclerosa também é uma síndrome, amatomatose, né? Uma amatomatose, que pode ser causado tanto por mutação no gene TSC1, tá? Como na TSC2. TSC1 e TSC2 são genes supressores de tumor. A esclerose tuberosa ela tem herança autossômica dominante e a prevalência é de 1 para cada 6 a 10 mil indivíduos na população. Então, está aqui, né? Tanto a TSC1 como a TSC2, elas formam uma proteína heteromérica, né? Um complexo proteico, que tem a função de inibir uma proteína muito importante de sobrevivência celular chamada mTOR, né? Mammalian Target of Rapamycin, tá? É uma proteína muito importante que faz parte de uma via de sinalização chamada AKT-mTOR, tá? Que participa de diversos processos celulares, mas principalmente de sobrevivência celular, e a função, então, desse complexo da esclerose tuberosa é inibir a mTOR, tá? Então, quando eu tenho a mutação, né, dos genes e a ausência do funcionamento desse complexo proteico, a mTOR, ela perde a sua inibição e ela permanece, então, ativada com mais facilidade, né? Ou seja, por mais tempo, tá? Estimulando diversas vias, incluindo aquela via da von Hippel-Lindau aqui, olha só, né? Fator de indução, né, da hipóxia, né? Induzido por hipóxia, tá bom? E quais são as manifestações clínicas da esclerose tuberosa? São hematomas, tá? Em 83 a 90%, tumores neuroendócrinos pancreáticos,
angiomiolipomas renais, tá? E aí eu tenho diversas alterações de pele, que eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui, mas principalmente as manchas de Sjagren, tá? E também hematomas glioneurais, corticais e subependimários, tá? Então, eu posso ter hematomas que acometem o sistema nervoso central, que vão causar convulsões e atraso no desenvolvimento neuromotor e cognitivo dos pacientes e até mesmo retardo mental, né? Deficiência intelectual em 70 a 90 pacientes das crianças com esclerose e tuberose. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução às síndromes que cursam com tumores neuroendócrinos. Muito obrigado e passo a palavra agora. Fico aberto a perguntas. Oi, Pablo. Parabéns, viu? Você conseguiu resumir nessa hora aí um assunto complexo. E fez primeiro uma apresentação do que significa o termo neuroendócrino do ponto de vista fisiológico, né? E depois apresentou as principais síndromes hereditárias. É um desafio fazer uma apresentação dessa em uma hora, porque é um assunto muito extenso, né? Como você falou, cada síndrome dessa você tem praticamente assunto para uma apresentação inteira do nosso grupo aqui. O que pode ser feito no ano que vem, né? Podemos planejar aí alguma dessas síndromes como aulas principais. Eu queria agradecer você pela sua disponibilidade de estar preparando essa aula para a gente e passar a palavra para a Natália aí, para a Natália fechar a nossa apresentação de hoje do GET. Muito obrigado, viu, Pablo? Fiz uma revisão legal aqui do tema, viu? Porque tudo mastigadinho assim, né, Nath? É difícil da gente encontrar em uma hora de Sim, aula. Muito obrigado, viu, Pablo? tudo resumido com as vias ainda, né? Bem especial. Obrigada, Pablo, pela aula. Eu acho que é importante a gente lembrar muito que, às vezes, a gente foca sempre no que é mais comum, eu gostei daquilo, né? Mas é importante a gente lembrar das síndromes que são raras, né? E que elas aparecem. Só para dividir com vocês, às vezes a gente recebe, né, crianças que fizeram alguns exomas e a gente tem aí uma desses tumores neuroendócrinos que aparecem aí na família quando a gente obtém a história familiar. Por isso que é muito importante fazer essa anamnese primária aí da coleta da história pessoal e familiar aí de todos os pacientes que a gente recebe na genética. Parabéns, Pablo. Obrigada. Então, acho que a gente pode encerrar mais um encontro aqui no nosso grupo de tumores hereditários e até mais. Bom fim de semana para todos. Até!